Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Você que tem a sua Bíblia, por favor, tome ela em suas mãos, abrindo no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. No seu versículo de número 6. A palavra do Senhor assim está escrita. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Feche os seus olhos nesse instante. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu chego em tua presença. Quando acabamos de fazer a leitura deste texto, aonde eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao meu coração, ao nosso coração. Senhor, meu Deus, e tantos quantos aonde a minha voz estiver alcançando, sejam pelas ondas sonora aqui neste lugar, ou Senhor, pelas mídias que estão acompanhando, Pai, que eu diminua e que tu cresça, que eu desapareça e que tu apareça. Mas, Senhor, como disse João Batista, que o teu nome cresça aqui neste lugar, que o teu nome cresça, e à medida que o teu nome for crescendo e alcançando as vidas, Senhor, que milagres venham a acontecer, que vidas possam ser impactadas, tocadas pelo teu poder, porque eu sei de uma coisa, que quando estamos reunidos com o intuito, com o objetivo, com a finalidade de invocar o teu nome, alguma coisa acontece, porque eu sei que neste nome há poder, eu sei que neste nome, sobre este nome, debaixo deste nome, Senhor, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, e eu já começo a ministrar, Senhor meu Deus, as pessoas que estão me ouvindo, porque enquanto eu estou aqui, Senhor, eu já estou percebendo que pessoas estão precisando ser tocadas, não por mim, não pela minha voz, porque eu não tenho nada, Senhor, mas pelo teu Espírito, porque o teu Espírito conhece. Então eu quero te pedir neste momento, Senhor, vá tocando, vai, Senhor meu Deus, tocando, vai invadindo, vai operando, vai realizando. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir neste momento, vai realizando a obra que tu começou, Pai, vai concretizando o que tu começou, Pai. Oh, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir neste momento, Senhor, começa a abraçar, começa agora a acariciar, começa agora a afagar, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, sim Deus, eu te peço, vai tocando na vida desta mulher, vai tocando na vida deste homem, vai tocando na vida desse jovem, desta criança, sim meu Deus, começa a operar, opera Senhor meu Deus com grande poder, opera Senhor com grande impacto, que só o teu nome tem, que só a tua palavra tem. Oh meu Deus, nessa noite, eu sei que quem está ouvindo, está sendo tocado, porque há uma graça, há uma unção, há uma virtude, que está sendo
sendo dispensada sobre este lugar, nesse instante, ó Pai, e por estar aqui nesse instante, neste momento, na hora certa, no momento exato, eu te peço, começa a libertar, começa a transformar, porque Senhor, existem cadeias, existem grilhões que precisam ser rebentados, estourados, despedaçados, existem vidas que precisam ter um encontro real, puro e verdadeiro contigo. Senhor, que esta sarça, ela comece a queimar, que ela comece a arder, e chamar a atenção deste homem, desta mulher, desta pessoa que está agora, Senhor, te dando um tempo, te dando um minuto, te dando um pouquinho de sua atenção. Eu te peço, em nome de Jesus, te manifesta a ele, te manifesta a ela, para a glória do teu santo e bendito nome. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. E Deus falou com Moisés, enquanto Moisés estava apacentando as ovelhas. E Deus, quando fala com Moisés, Moisés percebe que algo está acontecendo. E quando ele se aproxima e Deus fala com ele, Deus faz questão de se apresentar a Moisés, dizendo quem ele era. E então Deus faz questão de dizer: olha, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus também de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos teus, e estou me manifestando agora a ti também. Porque a Bíblia, ela nos mostra que Deus se apresentou a Abraão, convidando ele para sair da terra de Ur dos Caldeus. Deus se apresentou a Isaac quando Isaac estava cavando os poços. Deus se apresenta a Jacó quando Jacó estava fugindo de seu irmão. E agora Moisés, ele havia fugido da terra do Egito e estava em um outro lugar. E Deus, ele agora vem se mostrar, se apresentar a Moisés. E nesse encontro que Deus tem com Moisés, passado de algumas centenas de anos, Deus faz questão de mostrar para Moisés que ele ainda era o mesmo. E Moisés então ele acaba conhecendo a Deus, e Moisés ele diz: tá, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou te apresentar às pessoas? Deus diz: olha, tu vais dizer que eu sou o que sou. Tu não tens que falar muita coisa, tu tens que somente me apresentar, e o resto sou eu que faço. Porque Deus, irmãos, ele dispensa apresentações. Ele não precisa que você diga quem ele é, o que ele faz. Você não precisa confirmar a identidade de Deus, você não precisa avalizar a identidade de Deus, porque Ele é. E eu e você aceitando Ele ou não, Ele vai continuar sendo. E eu percebo que conforme o tempo vai passando, Deus, Ele se apresenta a Moisés, depois de Moisés Ele se apresenta a Josué, Ele se apresenta aos juízes, se apresenta aos reis, aos profetas, e Deus ele se manifesta no Novo Testamento, através da pessoa de Jesus.
E quando ele se manifesta através da pessoa de Jesus, Jesus diz aos discípulos e a todos que lhes ouviam: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E Jesus, ele vai se apresentando da mesma forma que Deus se apresenta. Aí Jesus ensina aos seus discípulos, e os seus discípulos, eles seguem a cartilha, eles seguem as mesmas orientações. E os discípulos então apresentam a Deus, falam de Deus para as pessoas, e as pessoas vão conhecendo a Deus e vão experimentando, e vai sendo um alvoroço, vai sendo algo extraordinário. E aí o apóstolo Paulo, ele conhece a Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele conhece a Deus, ele passa a seguir os mesmos passos que Deus havia deixado no Antigo Testamento, o qual o apóstolo Paulo, ele era homem perito. Ele segue os mesmos passos que Jesus, quando o encontrou ali no caminho de Damasco com ele, e a sua vida foi transformada. E o apóstolo Paulo segue os mesmos passos, e ele deixa para as igrejas que ele abriu, que ele instaurou, as igrejas que ele enviou as suas cartas, ele diz: olha, irmãos, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque se vocês seguirem os meus passos, assim como eu tenho seguido os passos de Cristo, vocês não darão errado, vocês só tendem a dar certo. Só que nós temos um problema, nós temos uma dificuldade, que é seguir os passos certos. Porque aí você começa a olhar, os primeiros até seguiram, e muitos têm seguido, que têm seguido os passos, têm logrado êxito, têm sido bem sucedido naquilo que têm feito, mas nós olhamos, na maior parte, tem alguma coisa errada. E eu fico me perguntando: Deus, o que está acontecendo? Aonde nós estamos errando? Aonde nós estamos falhando? Porque se nós seguirmos os teus caminhos, se nós seguirmos os teus passos, nós seremos bem-sucedidos. Mas se nós não seguirmos, nós falharemos. E aí então eu fico me perguntando, irmão, eu fico pensando, o que eu tenho deixado de fazer? Aonde eu tenho errado? Aonde eu tenho falhado? E eu tenho conversado muito com Deus. Eu tenho dito para Deus: Deus, eu sou igreja, eu sou o templo, eu sou o vaso, eu quero ser adornado, eu quero ser cheio, eu quero ser utilizado. E eu digo para Deus: Senhor, eu quero ter um encontro contigo, e através desse encontro contigo eu quero ter a minha vida mudada. E a partir do momento que eu tenho a minha vida mudada, pessoas terão suas vidas mudadas, porque as pessoas, elas seguem exemplos, bons exemplos e maus exemplos, as pessoas seguem. E então eu comecei a olhar para dentro da Bíblia Sagrada e comecei a buscar compreender o que está acontecendo. E eu me deparei com a vida do profeta Elias, aonde eu comentei um pouquinho no culto da Santa Ceia. Elias, ele pensava que só ele estava fazendo certo, só ele estava seguindo a cartilha certa de Deus. Mas Deus diz para Elias: Elias, além de ti existem outros homens, existem outros 7.000 que não se dobraram, que não se curvaram, que continuam em minha presença.
E ali Elias então compreendeu que ele precisava continuar, porque ele não estava sozinho. E eu percebo, meu irmão, que às vezes eu e você achamos que estamos sozinhos. Achamos que estamos abandonados, estamos jogados de lado, mas não é verdade. Deus está sempre com a gente, Deus está sempre nos acompanhando, Deus está sempre nos observando. E os olhos de Deus, eles passeiam por toda a terra, observando justos e injustos. E quando Ele observa, Ele olha as atitudes, Ele olha os gestos, Ele olha tudo que nós fazemos. E quando Deus agora, Ele com os seus olhos, Ele está sobre a terra do Egito, Ele olha a nação de Israel, Ele olha aquele povo que havia sido trazido para aquele lugar através da família de Jacó, por isso José ali estava, mas o povo naquele momento estava em aflição, o povo estava em angústia, o povo estava em grande sofrimento. E sabe o que é que eu percebo? É que de todo aquele povo que estava ali, que eram centenas de milhares de pessoas, não havia uma pessoa com disposição, com uma atenção voltada à presença de Deus. Porque Deus tem que voltar os seus olhos para Moisés, que estava distante. Ele diz: eu vou usar aquele cara, vamos ver se ele vai me dar a atenção que eu preciso, porque para que ocorra o encontro entre Deus e Moisés, Deus precisava chamar a atenção de Moisés, porque Moisés ele estava ocupado com os seus afazeres diários, então Deus precisava chamar a atenção de Moisés. E quando Moisés percebe o que está acontecendo ao seu redor, e ele vê aquela sarça ardente, ele então propõe no seu coração se aproximar. E eu e você, para termos um encontro com Deus, nós precisamos observar o que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos ter uma percepção das coisas. E dadas as circunstâncias, às vezes estamos tão preocupados com os afazeres, estamos tão envolvidos com os afazeres, que a gente não consegue perceber o que está acontecendo ao nosso redor. E a nossa falta de atenção, às vezes, ela nos leva a perder oportunidades. A falta de atenção, ela nos leva a não permitir que Deus nos use para abençoar. Porque às vezes nós falamos, na maioria das vezes, que nós queremos ser abençoados, só que Deus quer nos usar para abençoar. E na medida que eu abençoo, eu sou abençoado. Deus precisava que Moisés lhe desse uma oportunidade de ser abençoador. Só que, para que isso ocorresse, Moisés precisava voltar aos seus medos. Porque Moisés tinha um passado, e o passado de Moisés havia ficado manchado, e ele então pensava que ele não poderia voltar à terra do Egito. Mas Deus precisava levá-lo ao Egito, para que ele vencesse os seus medos, e vencendo ele os seus medos, ele ajudasse o povo a sair do Egito. E então Deus, quando conversa com ele, Deus mostra a Moisés a sua identidade. Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Porque Moisés conhecia a sua história. E eu sou o Deus dos teus avós também. Mas eu preciso agora que tu volte. E depois de uma conversa, não sei se longa ou não, mas depois de uma conversa com Deus, Moisés aceita a proposta de Deus. E Moisés, aceitando a proposta de Deus, ele volta então ao Egito. E ele faz tudo aquilo que nós conhecemos.
por intermédio do Senhor. E Moisés, ele sendo um líder, ele formou outros líderes, ele estimulou outras pessoas, e ele nos estimula até hoje. Mas nos dias em que estamos vivendo, aí eu me pergunto, por que nós não estimulamos pessoas? Por que nós não nos estimulamos? Por que nós não temos esse encontro com Deus, essa conversa com Deus? Pois se Deus, o eu sou, Ele é o mesmo que falou com Abraão, Ele é o mesmo que falou com Isaac, Jacó, com os pais de Moisés e com Moisés, Ele é o mesmo que fala comigo, por que eu não tenho essa experiência com Ele hoje? Por que eu não tenho esse encontro com Ele hoje? O que impede de eu ter esse encontro com Ele hoje? Essa semana eu acordei preocupado, e eu saí da cama, dobrei os meus joelhos, e fui orar. E então, enquanto eu orava, o Senhor me trouxe um texto, lá do Apocalipse, e eu fiquei me perguntando, Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, Deus fala acerca de uma igreja, que não era nem crente, não era nem quente, nem fria, mas era morna. E enquanto eu orava, aquilo ficou me incomodando. Eu até mandei para os meus colegas, eu disse, gente, eu preciso que vocês me ajudem, porque eu quero entender. Eu consigo conceituar o que é quente, mas eu não consigo o que é frio, o que é gelado, eu não consigo conceituar isso. E eu fiquei a semana inteira pensando e tentando conceituar e perguntando para Deus. Eu disse, Deus, eu não quero ser vomitado. E eu comecei a conversar com Deus e buscar, e entender, e orar, e conversando com Deus. E quando foi hoje pela manhã, eu abri os meus olhos, e o Senhor disse, sabe qual é a resposta? A resposta é essa. E eu disse, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor não nos deixa sem resposta. E a partir da resposta que o Senhor me deu, eu já estava pensando na mensagem de hoje à noite. Quando nós temos um encontro com Deus, irmãos, algumas coisas acontecem. E eu olhando pela Bíblia Sagrada, todas as vezes que você tem um encontro com Deus, a tua vida ela muda. Porque se a tua vida não mudar, você não teve um encontro com Deus. Você pode ter tido um encontro com qualquer outra coisa, menos com Deus. Porque quando você se encontra com Deus Criador do céu e da terra, a tua vida ela muda, ela se transforma. E quando eu digo se transforma, ela se transforma em todos os níveis. Porque se isso não acontecer com você, reveja, porque alguma coisa precisa ser feita. E o Senhor me dizia, quando uma pessoa se encontra comigo, ela passa a praticar empatia, e a palavra empatia ela é muito utilizada nos nossos dias, porque é quando você se coloca no lugar do outro, é quando você se preocupa com o outro, é quando você quer ver o bem do outro, é quando você perdoa o outro, e aí as coisas vão acontecendo. Agora, quando você se encontra com Deus, eu me lembro que quando o apóstolo Paulo se converteu a Cristo, você vê isso no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 5, você vai começar a acompanhar a história da igreja, e você vai ver que os textos vão se passando, e Deus, Ele fala, após a morte de Estevão, que Saulo precisava de uma oração, só que Saulo ele tinha um passado, aí Deus chega
Ao profeta diz: olha, eu preciso que tu vá numa rua chamada direita. Lá vai estar um homem, Saulo de Tarso. Ele diz: não, Senhor, eu não vou. Ele disse: não, tu vai. Tu vai porque ele é para mim um vaso escolhido. Mas, Senhor, esse aí matou pessoas, Estevão morreu. Você encontra isso no capítulo de número 7. Aí Deus disse: não, tu vai na rua porque ele está lá, ele está cego, e tu vai orar por ele. Tá bem, Senhor, então eu vou. Porque tu vai dizer para ele que eu, a partir de agora, tomo conta da vida dele, e vou mostrar o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. E aquele homem levanta e vai, e chega lá, e quando ele está indo a caminho, ele vê a Saulo, e diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui. E aí então ele ora, e Saulo, que estava com um problema em sua visão, teve a sua visão restaurada. E Saulo começa então a pregar a palavra do Senhor, e dali ele não para mais. Ali ele começa a auxiliar pessoas, dali ele começa a encontrar pessoas, dali ele começa a ajudar pessoas, dali ele começa a trazer libertação, trazer vida a muitas pessoas. E dentre tantas coisas que Paulo fez, tem uma coisa que me chama a atenção. No livro de Filemão, eu li esse livro 1, 2, 3, 4, 5, porque eu achei muito interessante. Eu comecei a ler o livro de Filemão, e quando Saulo, ele escreveu aquela carta ali, ele se colocou no lugar daquele escravo. Eu não vou contar a história para vocês, leia. Ele se colocou no lugar daquele escravo, e pediu perdão daquele escravo: faça de conta que não é ele que está aqui, mas que sou eu. E perdoa ele, como se estivesse perdoando a mim. Mas ele fez isso, não importa o que ele fez. Quando você pratica a empatia, você se coloca no lugar da pessoa, não importa o que ela tenha feito. E aí o Senhor me disse: estás vendo qual é o teu problema? O teu problema é que quando alguém faz alguma coisa de errado, a primeira coisa que tu faz é acusar, é julgar, é condenar, é dizer que está errado. Se tu não te colocar no lugar dele, eu não posso te abençoar, ou eu não posso te usar para abençoar. Porque eu aprendi, meu irmão, que eu só sou abençoado quando eu abençoo. Eu só sou ajudado quando eu ajudo. Eu só sou auxiliado quando eu auxilio. Só que nós sempre praticamos o contrário. Nós primeiro queremos ser ajudados. Mas Deus quer que nós saibamos ajudar. Deus quer que nós saibamos perdoar. Deus quer que nós saibamos amar. Deus quer que nós saibamos respeitar. E para que o encontro verdadeiro com Deus surta o seu efeito pleno, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E Moisés, ele estava em um lugar de conforto, porque ele estava longe dos seus problemas, mas Deus diz: o meu povo está lá sofrendo. Ainda que Deus sabia como o povo era, mas não importa, o amor ele é maior. E quando eu e você conseguimos nos colocar no lugar do outro, nós começamos a ver a manifestação da mão de Deus. E comigo acontece uns negócios interessantes, irmãos. Que Deus me dá as revelações, e depois Ele me prova nas minhas próprias revelações, para ver se eu aprendi a lição. Aí uma senhora me chamou, e ela precisava de um serviço. E aí ela disse: Jader, posso te incomodar? Eu disse sim.
eu preciso que tu faça um serviço para mim. Tu faz? Eu disse, faço. E aí ela me disse que ela precisava, e ela disse, quanto tu vais cobrar? Eu disse, não vou cobrar nada. Aí ela achou estranho. Aí ela me chamou de, Jader, quanto vai sair o serviço? Eu disse, não, teu serviço não vai sair nada. Aí ela perguntou terceira vez, porque ela achou muito estranho. Ela disse, todo mundo me cobra, mas tu não vai cobrar. Eu disse, eu estou te dizendo que não vai custar nada. Só me traz os documentos que eu faço, não vai te custar nada. Tem certeza? Tenho. Ela ficou assustada. Porque hoje em dia, irmãos, tudo é movido na base do dinheiro. Tudo você tem que pagar para qualquer coisa. Você tem que pedir uma carona, tem que pagar a gasolina. Pedir uma ajuda, tem que pagar o serviço. Então nada é de graça. As pessoas tudo querem alguma coisa em troca. E eu disse, Deus, eu não sei se ela tem. Então por que eu vou cobrar dela? Aprendesse a lição. Estou aprendendo. O segredo da vida, irmão, não é nós sermos abençoados, é nós abençoar. E se você olhar na vida de Moisés, Moisés ele foi um abençoador do povo, porque o povo rejeitava Moisés. Mas Deus dizia, tu precisa interceder pelo povo, junto a Faraó. Tu precisa fazer isso pelo povo. E se você acompanhar a história, você vai ver que Deus levou a Moisés sempre defender o povo. Deus não persuadia a Moisés, mas Deus trabalhou com Moisés de forma que ele sempre intercedia diante de Deus por causa do povo. E isso fez com que Moisés tenha sido um dos maiores homens da Bíblia Sagrada. Uma das histórias mais lindas que a Bíblia Sagrada relata. Aí o Senhor disse, mas vocês têm um problema. Tu tens um problema. Hoje vocês são muito técnicos e menos humanos. Eu disse, como assim, Deus? Tu é muito indiferente com as pessoas, vocês não podem ser indiferentes. Alguém chega para ti e fala que está com um problema, e tu diz, vamos orar. Senhor, abençoa. E segue a tua vida. Tu vê pessoas com necessidades, e muitas vezes tu não te preocupa em suprir as necessidades, te preocupa em suprir as tuas necessidades. Tu te preocupa em suprir as necessidades dos teus, mas tu não te preocupa em suprir a necessidade daquele que tu nem conhece. Aí o Senhor me disse um ouro. Eu disse, Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Se eu mal tenho para mim, às vezes tu não precisa fazer algo, dar algo, mas tu precisa dobrar o teu joelho e interceder por aquela pessoa, porque se tu não pode fazer, tu pode fazer com que eu envie alguém para fazer. Tu não pode ser indiferente com a situação das pessoas, mas tu precisa te colocar no lugar das pessoas, porque eu quero te fazer, sou eu que quero te fazer, eu quero te fazer crescer, eu quero te levar, eu quero te conduzir, eu quero te abençoar. Mas como é que Deus vai me abençoar se eu quero correr por mim mesmo? Eu como igreja estou pensando em eu correr, mas Deus quer me levar. Porque eu tenho técnicas, eu tenho formas e maneiras de fazer uso. E Deus diz, deixa a tua técnica de lado. E aí Ele me levou numa história, que é a história de Nicodemos, no Evangelho de João. Nicodemos era um homem muito técnico, muito inteligente, muito sabido. E ele conversando com Jesus, ele não conseguiu entender, compreender o que Jesus estava dizendo. Porque às vezes as nossas habilidades, as nossas perfeições, a nossa capacidade intelectual, ela nos impede de conhecer o verdadeiro poder de Deus. Porque se nós conhecêssemos verdadeiramente o verdadeiro poder de Deus,
nós deixaríamos tudo em suas mãos. Nós deixaríamos o Senhor cuidar de tudo, e nos preocuparíamos em ouvir a sua voz. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, o caminho, ele é inequívoco. Mas nós precisamos estar atento à voz de Deus, não à voz que está ao nosso redor, não à voz que nós queremos ouvir, mas à voz que nós precisamos ouvir. E o homem que tem um encontro com Deus, ele escuta a voz de Deus. E a voz de Deus, ele não se engana. Porque a voz de Deus, ela é verdadeira. E quando ela brada, você pode fazer. Mas como ouvir a voz de Deus, se há tanta coisa acontecendo? Como não nos confundir com a voz de Deus, se são muitas vozes soprando? Muitas vozes de problemas, vozes de enfermidades, vozes de dificuldades, vozes de escassez, são inúmeras vozes. Como é que eu vou ouvir, como é que eu vou discernir a voz de Deus? Ela tem uma identidade, e Deus, ele sempre faz questão de mostrar, de deixar clara a sua identidade para nós. Mas agora, nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus. Quando foi na quinta-feira, eu estava trabalhando, e de repente meu telefone tocou, era minha irmã me ligando, e aí ela me deu uma notícia bem ruim. E aí, quando ela deu aquela notícia, o Senhor disse assim: pega o carro agora e vai no hospital. E aí eu peguei o carro e saí, e quando eu estou indo, o Senhor disse: pega, tu liga agora para fulano, que é um amigo que eu fiz há pouco. E eu liguei para um amigo, e ele disse: olha, tu vai assim, assim, assim. E quando eu cheguei lá, é coisa interessante, irmão, quando você escuta a voz de Deus, é algo extraordinário. Como eu sou muito claro, segunda-feira, 5 da tarde, meu telefone tocou, era minha irmã, dizendo assim: corre para o PS, porque o Itagiba foi levado para lá, muito ruim. Cheguei no hospital, falei com a minha irmã, ela veio aos prantos, e eu disse: fica tranquila. Fui embora, passou segunda, passou terça, quarta. Quando foi na quinta-feira, a minha outra irmã me ligou: olha, os médicos disseram isso. E aí naquela hora que ela me disse isto, eu disse: ai, Jesus. E o Senhor disse: vai no hospital agora. E aí quando eu cheguei no hospital, eu disse: eu quero falar com a doutora fulana, que era a diretora do hospital. E ela se apresentou e disse: olha, meu nome é fulano de tal, assim. E eu quero saber com a senhora o quadro do Itagiba. E ela disse: olha, ele está com uma infecção generalizada, o caso é gravíssimo, não tem o que fazer. E aí eu disse para ela assim: vocês estão tratando ele? E ela disse: estamos tratando. Aí ela pegou o celular e me mostrou um monte de coisa. E eu disse: por favor, doutora, faça o que a senhora puder para me ajudar, por favor. E saí. E quando eu saí da porta do PS, eu disse assim para Deus: Deus, a minha parte está feita. O que o Senhor pediu para me fazer, eu fiz. Entrei no carro e voltei para o meu trabalho.
Quando foi por volta de, eu não sei se era 5 horas, 6 horas da tarde, 5 e pouco, meu telefone toca. Era minha irmã. Estão transferindo Itagiba para outro hospital. Transferiram. E quando ele chegou no hospital, foi colocado na UTI, ele abriu os olhos e disse: me dá água. E aí nós achamos estranho aquilo, Jesus, que negócio é esse? Mas quando o Senhor quer fazer as coisas, o Senhor faz, e a gente só aceita. E o quadro dele, daquele dia para frente, ele começou a mudar, começou a melhorar. E eu disse para Deus: Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz, porque eu preciso. A minha irmã disse assim: Jader, se tu não tivesse ido no hospital naquela hora, ele teria morrido, porque os médicos já tinham dado o diagnóstico. Mas graças a Deus tu foi lá e o quadro mudou. E eu disse: que bom. Mas eu só fui lá porque Deus mandou, porque quando chega a enfermidade, irmão, e ainda mais na tua casa, a forma de lidar lá é diferente. Porque quando alguém está doente, que não é próximo, você age de uma forma, mas quando são os teus, te abala de forma diferente. E eu disse: Deus, muito obrigado, porque eu estou ouvindo a tua voz, e seja feito tudo segundo a tua vontade. Porque, irmão, é Deus que conduz. E às vezes nós precisamos entender isso, e precisamos deixar Deus conduzir as coisas. Precisamos deixar Deus levar o barco. E não importa a adversidade, não importa o problema que se esteja vivendo, você tem que estar confiando em Deus. Você tem que estar ouvindo a voz dEle. Porque quando se está em tempestade, irmão, não é hora de deitar a dormir. Quando se está em tempestade, não é hora de fugir. Quando se está em problema, não é hora de parar. É hora de perguntar para Deus: Senhor, o que é que eu faço? E um dos maiores problemas da igreja dos nossos dias é que quando o problema surge, a igreja fica atônita. Ela fica abalada, desesperada, sem saber o que fazer. Estamos vivendo um tempo difícil, claro que estamos, mas qual é o papel da igreja? E quando eu falo papel da igreja, eu não estou falando da igreja, a placa, o nome, a razão social, não. Eu estou falando, eu e você como igreja, qual tem sido o meu papel? O que é que eu tenho feito? Como eu tenho me portado, como eu tenho me manifestado, como eu tenho agido? Como eu tenho me posicionado? A igreja não é ignorante, a igreja é sábia. Mas muitas vezes eu vejo uma igreja ignorante, porque não consegue viver problemas. Que isso, irmão? É viver problemas, porque o problema tu vive ele, resolve e vai para um outro. E você vê uma igreja que quando o problema bate, quando a situação vem, ela quer fugir, ela quer virar as costas, diz que Deus abandonou, diz que Deus não está vendo. Não, Deus, Ele está vendo. Ele está sempre contigo, e Ele vai sempre te dar a direção, Ele sempre vai te mostrar a saída, Ele sempre vai mostrar o caminho. Por isso Ele é o teu Deus, por isso Ele é o meu Deus. Eu tenho muito cuidado com as palavras, muito cuidado com o que eu digo, porque quando as palavras estão aqui no mundo do subjetivo, elas estão contidas, mas a partir do momento que elas saem da boca para fora, só Deus sabe o que vai acontecer. Então, eu sempre penso muito no que eu vou dizer, eu sempre penso muito no que eu vou falar, como eu vou me posicionar, porque eu preciso não ser abençoado, eu preciso abençoar.
Eu preciso ajudar. E como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou auxiliar? Como é eu vou conseguir ajudar alguém se eu estiver ouvindo a voz de Deus? E o momento agora é momento de ouvir a voz de Deus. O momento agora é de ouvir o que Deus está falando. E o que é que Deus está falando neste momento? O que é que Deus tem falado contigo? O que é que Deus tem falado comigo? O que é para mim fazer? O que é para você fazer? Ou o que é para a igreja como corpo fazer? Porque é momento de encontro com Deus. Eu sempre digo, irmão, a melhor fase da igreja, a melhor fase do crente é quando ele passa por problema. Porque quando ele passa por problema, ele fica mais sensível e ele se volta mais para Deus. Porque quando a vida está boa, quando está tudo tranquilo, ele se perde. Mas agora quando ele está em aperto, em aflição, ele, pelo menos era para ser dessa forma, ele tinha que tender para a presença do Pai, para ouvir o que é que o Pai está dizendo, para ouvir o que é que o Pai está falando. Focar, centralizar na presença dEle, porque nós estamos vivendo um tempo que Deus está falando, e se Deus estiver falando, e nós não estivermos ouvindo, este tempo vai passar, Deus vai levantar outros. E Deus quer levantar a mim, Deus quer levantar a você. Deus quer levantar a sua igreja, uma noiva adornada, preparada. Estamos vivendo o último tempo da igreja na face da terra. Você precisa estar atento. Te encontra com o teu Deus, porque daqui um pouquinho uma noiva vai se encontrar com o seu noivo. Mas como é que você vai se encontrar com quem você não conhece? Como é que você vai se encontrar com quem não chamou a sua atenção, que você não sabe nem que roupa ele está vestindo, que você não conhece nem a voz dele? E quando Moisés se encontra com Deus, diz: Moisés, para que tu conheça-me, para que tu saiba quem eu sou, eu vou te dar alguns sinais, eu vou te mostrar algumas coisas, e tu vais saber que sou eu estando contigo. E nos dias de hoje que estamos vivendo, Deus, Ele está dando alguns sinais, mostrando para a sua igreja, que é Ele que está falando, que Ele quer se encontrar, que Ele quer andar, que Ele quer estar com a sua igreja. Ele quer estar contigo, Ele quer usar você, porque pessoas precisam ser tocadas, pessoas precisam ser alcançadas, e você vai ser o instrumento usado. E à medida que você for sendo usado, Ele vai retornando isso como forma de bênção na tua vida. Ontem eu dizia para os jovens do Pestano, a plantação com Deus, ela é diferente. Ela não tem aquele ciclo de trimestral, semestral, bimestral, não. A plantação com Deus, ela é anual. Ela leva um certo tempo. Mas você não pode deixar de plantar. Porque se você plantar, você perde o tempo da tua colheita. Então você precisa plantar. Deus quer usar você para ser abençoado. Você planta, não é para você, você planta na vida de alguém. Se você olhar para o ministério de Jesus, sempre que ele chegava em um lugar, ele fazia uma leitura do ambiente, e ele dizia: aquela mulher precisa de mim, aquela mãe precisa de mim, aquela casa precisa de mim. Ele sempre fazia uma leitura local, e ele percebia o que estava acontecendo, e ele ia de encontro com a necessidade. O que as pessoas estão precisando hoje? O que o mundo está precisando hoje?
Mas eu não consigo mudar o mundo. Mas eu posso colocar uma pedrinha para começar a mudança no mundo. Eu posso não conseguir fazer tudo, mas eu tenho que fazer a minha parte. O que eu posso fazer, eu devo fazer. Porque se cada um fizer a sua parte, no final o montante, ele é muito volumoso. Mas a igreja precisa entender que o Deus está falando. O grande eu sou, Ele está falando. E nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos ouvir o seu falar. Precisamos estar atento ao enunciado que Ele tem nos transmitido. Para que possamos sim, daqui um pouquinho colher o fruto tão desejado. Para daqui um pouquinho receber aquilo que nós esperamos. Porque Ele disse através do profeta Jeremias: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamento de bem, não de mal. Então, se Deus nos colocou neste momento, se Ele está dizendo que quer se encontrar com a gente, é porque Ele quer nos dar o fim que nós desejamos. O que você deseja? O que você deseja, você aplica na vida do outro. E o Senhor te retribui. Porque não é assim que a gente diz, quando a gente ajuda alguém, que Deus te dê em dobro? O que você der, você vai receber. Conforme você fizer, a lei do retorno, ela vai te trazer novamente. E o Deus do céu, Ele vai falar contigo. E o Deus do céu, Ele vai falar com a tua casa. E o Deus do céu, Ele vai falar com a tua família. E eu vou dizer, as respostas, os resultados, eles são surpreendentes. Se coloca de pé. O Senhor está vindo ao nosso encontro. O Senhor está vindo ao meu encontro, ao teu encontro. E Ele quer falar. Ele quer falar nessa noite. Ele já falou a todos, de forma ampla, mas agora Ele quer falar de forma direcionada, individual, com cada um. E Ele está te dizendo: eu não quero que tu veja o que está acontecendo somente, mas eu quero que tu vá, que tu ajude, eu quero que tu vá, que tu encontre, eu quero que tu vá, que tu liberte. Eu quero que tu leve libertação, que tu leve cura. Eu quero que tu vá e mostre que eu sou contigo. Eu quero que tu mostre que eu estou contigo. E não só contigo, mas com todo o meu povo, com os meus. Porque quando você marca um encontro com alguém, irmão, claro, exceto neste momento, mas geralmente quando você marca um encontro com alguém, você encontra ele com abraços, com beijos, com risadas. Você compartilha. Você troca afagos. Você abre o coração. E nesta noite o Senhor, Ele quer te encontrar. Ele quer que você vire os teus olhos para onde Ele está. Eu não sei aonde Ele está para você, eu sei onde Ele está para mim. Se encontre com Ele e converse com Ele. E Ele vai te encontrar.
e Ele vai trazer mudança de vida. Os teus medos serão superados, os teus medos serão vencidos, dificuldades serão superadas, e você verá a mão do Eterno agindo de forma miraculosa. De forma miraculosa, grandes coisas vão acontecer na tua casa, na tua família. Eu estou falando com pessoas aqui, pessoas que estão vivendo conflitos pessoais, pessoas que estão aqui dentro, conflitos pessoais. A tua mente tem tido um turbilhão de pensamentos ruins, pensamentos que tem gerado em você um certo desespero, e você tem ficado em silêncio, e você não tem comentado isso com ninguém. Mas o Senhor está aqui nessa noite. De quem está nos ouvindo, eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas eu vejo conflitos familiares, dramas familiares que já existiam, mas hoje eles estão muito mais latentes, estão muito mais evidentes. E em tua casa, até mesmo o diálogo tem se tornado difícil. Em algumas vezes, quase vindo às vias de fato. Mas o Senhor está entrando agora na tua casa. Eu vejo pessoas chorando. Mas o grande eu sou está aqui. E Ele está falando com você nessa noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
quando estamos neste momento de adoração ao Teu nome, quando a Tua igreja, Senhor, está adorando o Teu nome, eu alço minha voz, te pedindo que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua vitória, ela venha alcançar a vida deste homem ou essa mulher, que está aqui, Senhor, neste lugar, nessa noite, que precisa ser tocado, que precisa ser alcançado, que precisa ter a sua vida mudada, transformada pelo Teu poder. Eu não sei de que lado Tu tens te manifestado, eu não sei de que lado Tu tens demonstrado sinais, e ele não tem conseguido perceber, mas eu te peço em nome de Jesus, que após esta ministração, a sua visão ela venha abrir-se, assim como se abriu a visão de Paulo, assim, Pai querido, como abriu-se a visão daquele cego, que não sabia, mas o que ele sabia é que ele estava vendo. Mas Deus, que esta noite tenha sido uma noite diferente. Eu não sei quem é a pessoa, Pai, que está sendo assolapada com estes pensamentos, mas eu te peço em um nome de Jesus, quando Tu fala, é porque Tu queres fazer um milagre. Quando Tu fala, Senhor, é porque Tu queres operar. E eu sei, Pai querido, que nesse instante há liberdade para o Teu Espírito. E eu estou pedindo, toca, Senhor, onde estiver esta vida ou estas vidas, e faz o Teu milagre em nome de Jesus. Que nessa noite nós sejamos encontrados por Ti, que nessa noite nós sejamos encontrados por Ti, por Tua unção, por Tua virtude, pela graça, Senhor meu Deus, que sai do Teu trono e é derramada sobre nossas vidas. Que cada pessoa, Deus, que está aqui neste lugar, ó Senhor meu Deus, assim como as que estão acompanhando, as que irão acompanhar esta transmissão, que elas sejam tocadas pelo Teu poder, pela Tua unção, pela Tua virtude. Que neste lar, Senhor, aonde o adversário tem se instaurado, tem se instalado, tem tentado levar discórdia, destruição, em nome de Jesus, nós repreendemos e ordenamos transformação, e ordenamos mudança. Que seja permitido ao Teu Espírito Santo entrar nessa casa, entrar nessa família e fazer uma grande mudança, porque Pai, tudo é Teu, toda glória, ela é Tua, e nós estamos dizendo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, então faça o que Te apraz.